Eu demorei bastante para poder diagnosticar, né, o meu problema. Como a minha esposa trabalhava numa clínica da família, ela rapidamente arrumou uma consulta lá para mim e foi exatamente o que você falou aí durante a gravação dessa live até agora, né? Que o profissional ele me recebeu muito bem, né? Diagnosticou logo com um quadro de transtorno pós-traumático, né? Depois de ter conversado comigo alguns assuntos, e ele entrou logo com a medicação, né? Com fluoxetina, depois do fluoxetina ele aumentou para o Rivotril, depois do Rivotril foi o clonazepam. E aí eu fiquei fazendo uso dessas drogas controladas e na verdade só fiquei ali alimentando mais ali o meu sofrimento, né? Todos esses sintomas, né, que você falou, né, ficar no quarto, dormir muito, perder o gosto e o prazer por algumas coisas, né, que gosta de fazer, né? Só queria dormir mais à noite e durante o dia, aliás, dormir mais o dia e durante a noite ficar acordado, não tinha sono, né? Não tinha prazer para realizar as atividades que eu gostava de fazer. E isso foi se agravando até eu chegar até você, né? E aí, quando eu contei o que estava acontecendo, né, rapidamente ali, né, você me deu ali as orientações, fez toda aquela abordagem, né, foi muito bom para mim, e entramos com fitoterápicos, né, os naturais ali, os probióticos, e isso foi assim, foi o divisor de águas, né, na minha vida, porque eu cheguei no fundo, né? Eu cheguei no fundo. Cheguei bem no final mesmo de um quadro depressivo, né? Então, assim, graças a Deus, em primeiro lugar, né? E graças a você, né? Eu estou aqui, né? Podendo compartilhar para as pessoas que sofrem com algum quadro depressivo, ou se você também conhece alguém que tenha esses sintomas, né? Tem cura, né? Tem cura. A prova disso está aqui, né? E não é fácil. A gente sabe que não é fácil. A gente precisa vencer barreiras a cada dia para poder superar Verdade. isso, mas não é nada difícil, desde que você peça ajuda a um profissional, né? Cristiano, então, você tinha quase todos os sintomas que eu falei aqui, né? Quase todos, né? E o Deixa eu te pior fazer uma deles pergunta. era, sim, Pode falar. o pior deles era a noite. Para dormir, chegava a noite, quando caía a noite, começava tudo de novo. Virou uma rotina, né? Chegava a tardezinha, quando o sol já ia embora, pronto, começava tudo. Aí só parava 4, 5 horas da manhã, às vezes não parava, ia até 10 horas da manhã, né? E isso eu não conseguia me socializar mais. Eu perdi minha vida durante alguns meses, né? Na verdade. Verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. O profissional que passou essa medicação para você, ele pediu um exame bioquímico para ver se tinha alguma deficiência de alguma vitamina, de algum mineral? Pediu? Não, negativo, não. Ele só, de imediato, ele já me passou fluoxetina e pediu para eu ir no psicólogo. E aí, depois que eu fui no psicólogo, voltei para ele com o resultado do psicólogo, né? O psicólogo diagnosticou com TAG, transtorno pós-traumático, e aí ele aumentou mais a dose. E aí eu fiquei sobre o efeito desses medicamentos durante muito tempo. No momento da crise, né, quando dava falta de ar, a garganta fechava, você não conseguia respirar, não conseguia dormir, ficava naquela agonia. Quando você tomava essas drogas, olha, era como se fosse uma coisa divina, passava na hora. Era muito bom, aparentemente. Mas no dia seguinte, olha, era o dobro, era pior, os sintomas era pior, porque era como se você tivesse cometido algo que você não queria ter feito e aquele um remorso, um arrependimento terrível, entendeu? A água não tinha mais gosto, a comida não tinha mais gosto, tudo consequência já não do problema, e sim da medicação, do remédio, Entendi. entende? E, assim, quanto tempo você ficou assim? Eu fiquei pelo menos uns 3 meses pelo menos, mas já vinha sofrendo há quase um ano, né? Mas assim, sobre o tratamento o uso desses medicamentos, foram pelo menos uns 3 meses que eu me lembre, né? Porque a gente perde que meio que a memória a gente fica sem sentidos, né? Por exemplo, se durante o quadro depressivo, quando eu estava ali no pico, né, com aqueles sintomas, você falava alguma coisa comigo, eu não conseguia raciocinar o que você estava falando.
E eu começava a entrar em parafuso. Poxa, eu não estou entendendo. E eu começava. Então, assim, era muito ruim mesmo. Você fica com mau humor. Tratava minha esposa. Olha, minha esposa, Deus dê muita saúde para ela, porque só ela sabe, só Deus e ela sabe o que ela aturou, né? O Então, assim, apoio da foi um família é muito momento. importante, né? Exato, 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 exato. E quando você está num quadro depressivo, não só você sofre, a família toda sofre com você. E o pior, e se você vier a cometer algo pior contra a sua vida, você simplesmente mata muita gente à sua volta, porque o fato de você existir é o motivo do sorriso de alguém. Eu descobri isso, sabe? Então, Você e tinha vontade de isso é muito morrer? importante. Você tinha vontade, sentia vontade de Olha, morrer? na verdade, as consequências, né, os sintomas que eu sentia me levava a cometer qualquer coisa para que aquilo acabasse. Como o psiquiatra diagnosticou, né, eu entrei num estágio de alucinações e eu acabei tentando contra a minha própria vida, certo? Então, minha esposa me salvou nessa época, foi em 10 de junho de 2019. A minha esposa e meu filho, eles estavam em casa, eles me salvaram, certo? E ali foi quando eu me entreguei totalmente, né, ao tratamento natural com a doutora Cleonice, certo? Foi ali quando eu me entreguei por inteiro. Eu falei, não, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu tô aqui vivo porque minha esposa e meu filho me salvaram. Me tiraram, me tiraram de um lugar empendurado já, certo? Com a corda no pescoço. Então eu preciso, não sei o que aconteceu. Então eu preciso me entregar literalmente. Então foi aonde eu me entreguei literalmente ao tratamento com a doutora Cleonice e ali eu me abdiquei aquelas drogas controladas. E foi um pouco Cristiano, difícil, porque, é, diga, você estava dizendo que você tomava medicação, a medicação aparentemente deixava você bem, só que ela causava algumas confusões e isso levou com que você tentasse pela sua própria vida? sim, 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 porque você vai perdendo o sentido, o gosto das coisas, certo? É uma coisa assim inexplicável, mas quando você busca assim, abre a boca e fala com alguém, aí você tem esperança. Agora, você precisa falar, você precisa, não fique calado. Diga, você precisa se salvar de você mesmo. Essa é a palavra mais adequada. Na verdade, ali eu precisava me salvar de mim mesmo. Eu me enganava. Eu tentava arrumar meios para que eu ficasse me enganando, para poder eu continuar usando a droga, eu continuar tomando. Às vezes eu tomava escondido dois de uma vez, para passar aquela loucura que eu sentia, aquela coisa ruim, sabe? E assim, uma das coisas que você citou aí que me deixou muito bem, que eu não esqueço nunca, foi a vitamina D. Nossa, a vitamina D, você, quando me explicou o que ela causava no nosso organismo e qual era a função dela, e eu entendi isso, isso foi muito bom para mim também, não só tomar, como entender como que funcionava. Mas exatamente o que me levaram a isso foram os usos dos medicamentos, claro, com o meu problema, óbvio, né? Não foi a depressão, não foi o medicamento que causou isso, foi os dois juntos. A depressão com mais o medicamento. Então, ou seja, eu perdi o controle do medicamento. Eu comecei também a tomar ele em doses fortes, porque foi passado também para mim em doses fortes. Foi passado 5 miligramas, entende? Entendi. E quanto tempo você fez um tratamento nutricional e fitoterápico, mais os probióticos, né? Quanto tempo você fez que você começou a perceber que você estava tendo resposta muito positiva? Olha, logo na primeira semana que eu comecei a fazer o uso dos fitoterápicos, eu percebi a diferença. E aí demorou alguns meses o tratamento até a doutora liberar, né? Dizer para mim que eu estava pronto, mas a minha principal, digamos assim, vigia, né? Era a minha esposa, porque ela convivia comigo. Então ela poderia dizer, olha, realmente ele tá 100%, né? E assim, os medicamentos, os remédios naturais, né? Que esses sim são remédios, que te curam, eles sim funcionam.
Agora, é necessário que você faça uso dos remédios, né, diariamente. Se eles são naturais, você precisa fazer uso deles diariamente, né? Eles são naturais, não precisa ficar dependente químico. Não é uma dependência química, simplesmente você precisa desses remédios diariamente, que são naturais. Você encontra aí, né, na natureza, né, digamos assim, né? E é assim que a gente tem mantido. Em algumas vezes, é preciso ficar claro aqui que em algumas vezes que passou por um quadro depressivo, você que está passando, tem que buscar um tratamento, mas quando você se sentir disposto a voltar à realidade novamente, não deixe que você mesmo se engane. Em alguns momentos, eu achava que estava legal também, de alguns anos, tá? E realmente, quando batia alguma preocupação, vinha o gatilho, certo? E aí eu já lembrava justamente o que que me levou a chegar a tomar medicamentos. Então, o que eu preciso hoje fazer para que não aconteça isso? É manter minha mente tranquila, fazer uso de remédios diários naturais, que são os remédios naturais, que a doutora pode explicar aí, né? E outra, ficar longe desses remédios tarja preta, certo?